Amém? Toda segunda-feira e toda terça-feira nós estamos subindo o monte, nós estamos indo orar no monte, né? Essa igreja sempre foi uma igreja de oração, de monte, de jejum, de busca. Às vezes eu ficava 2, 3 dias no monte, em jejum direto, constante, sem sair de lá. E por causa da pandemia, esses anos não teve como fazer isso, né, irmãos? Eu não tinha como sair e ficar 3 dias no meio do mato, né? Mas eu sempre fiz isso. Às vezes fazia 2, 3 vezes por ano, né? Sempre que tinha os irmãos que estavam disponíveis, a gente ia e ficava 2, 3 dias no monte em jejum, em oração e consagração. Então isso, desde que a igreja foi aberta, sempre foi assim. E esse período de 2020 para cá, nós não conseguimos fazer isso e nem subir ao monte. Eu passei quase o ano inteiro, ou se não um ano inteiro, sem subir o monte de 2020. E quando foi agora, né, que Deus está liberado, eu falei assim, melhor aproveitar que liberou e a gente voltar a subir o monte de novo. E começamos a subir, né? E quando foi na segunda-feira, nós chegamos na porta lá da igreja do pastor Mauro. Pode ficar aqui, filho, vem cá. As irmãs sempre muito felizes, né? Perua cheia de gente, o povo desceu, começou a fazer fizeram uma roda no meio da rua e começaram a louvar o Senhor. Sempre foi assim, todas as vezes nós fomos para o monte, a perua sempre foi cantando, voltou cantando, e glória a Deus, e aleluia, e a presença de Deus, sempre. E eu não sei o que aconteceu com o meu filho, e nós estávamos ali, as irmãs cantando, eu peguei e fui falar com ele, né? Eu vi que ele estava meio nervoso, meio bravo, e eu fui saber o porquê que ele estava bravo, né? Aí chegou em mim e falou assim, já se viu, todo lugar que vai essas mulheres só cantam, só cantam, só cantam, só cantam. Sai de casa, canta, chega aqui, canta, sobe no monte, canta, vai não sei na onde, canta, tá no meio da rua, canta. Não aguento mais essa cantoria. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim, como assim, meu filho? Aquilo na hora me deu uma tristeza tão profunda na alma, irmãos, no coração, de ouvir o meu filho falar um negócio desse. Eu falei, você está preparado para morar no céu, filho? Porque lá no céu a Bíblia diz que iremos cantar santo, santo, santo de dia e de noite. Que chatice, onde já se viu um negócio desse? E eu já ministrei isso aqui na igreja, gente, eu já preguei isso aqui. Que chatice, onde já se viu, vai ficar só cantando e não sei o quê. E já saiu bravo para o outro lado. Aquilo, irmãos do céu, foi como se fosse uma faca no meu peito. Eu saí triste, angustiado. Fui lá na porta da igreja, bem no portão da igreja, coloquei a mão assim na parede, assim, coloquei a cabeça na parede, com mão, com tudo, e fiquei ali. Falei assim, como assim, Senhor? É meu filho, a herança que o Senhor me deu, a herança que tu me deu, Pai, está vivendo dessa maneira, falando esses tipos de coisas, eu estou desconhecendo ele, Pai. Não é aquele menino doce, Pai, que tirava até a própria camisa para dar para os outros. O que está acontecendo, Senhor? Eu não quero perder meu filho para o diabo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, se ele não teve uma experiência ainda contigo, então dá a ele a experiência, Deus, para que ele possa, Deus, saber quem é o Senhor, ó Deus. Mas eu fiquei, irmãos, profundamente magoado com aquilo. Mas é filho. Abracei, conversamos, normal. Aí chegamos em casa, agora é com ele. Pode tirar a máscara. Glória a Deus. Eu cumprimento a nossa igreja aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E irmãos, depois que isso tudo aconteceu, quando fomos para casa, né? Vimos lá a nossa novela, né? A Gênesis. Olhamos assim, fomos escovar os dentes e fomos dormir, né? Aí naquela noite eu fiquei quase 1h30, né? Deitado na cama, no meu colchão, rodando pra lá, tentando dormir. Coloquei até uma máscara minha assim na minha cara para poder dormir, para não bater luz. E glória a Deus. Aí depois de muito custo eu consegui dormir. E vamos lá. Quando eu dormi,
eu não sei, do nada, eu apareci na minha casa assim, de dia, né? Eu olhei assim, achei meio estranho. E quando eu saí da minha sala e fui para a cozinha, eu vi lá que tinha um montão de gente lá fora, né? Vi pela minha janela. Eu abri a porta assim, vi um monte de pessoas na mesa da minha casa, lá no meu quintal, na mesa, né? Eu olhei assim, fiquei meio com vergonha, né? Eu voltei para trás assim, né? E fui ver na janela, né? Aí eu vi um homem bonito, né? Aí ele olhou assim na janela, eu fiquei até meio com medo, né? Aí ele levantou assim, ele levantou da cadeira, né? Levantou, ele foi lá na porta e foi me ver, né? Mas aí depois, né, que eu vi o rosto dele, né, eu parei para analisar e era o próprio Jesus. Um homem muito bonito, a barba dele bem feita, um cavanhaque, olhos verdes, cabelo bem curto, bonito. Eu desse tamanho assim, eu batia no peito dele e ele era alto, né? Aí eu olhei assim, né? Comecei a ficar meio tremendo, né? Aí eu fui para trás da minha mesa assim e fiquei assim, né? Vendo ele. Aí ele veio assim, né? Ele, na interpretação que eu tive, ele é uma pessoa muito séria, sempre sorridente, né? Quando ele entrou lá dentro, é como se viesse um jato de felicidade. Na hora que ele entrou para dentro da minha porta, eu fiquei feliz, fiquei muito alegre. A vontade que eu tinha era de sair correndo, dar volta assim, de tão feliz que eu estava. Aí, né, ele foi para o meu lado, né, eu perguntei, né, Senhor, já faz 15 para 16 anos que eu tenho uma dúvida. Ele olhou para mim, né, aí eu comecei a ficar meio tremendo assim, né, e perguntei para ele, Senhor, eu gostaria de saber, nessa minha dúvida de quase 15 para 16 anos, como é que foi que o papai se criou? Como é que foi que Deus se criou? Ele olhou, mas ele não falou nada, mas sempre feliz, né? Aí tipo assim, quando eu estava lá vendo isso aqui tudo, é como se do nada me arrancasse de um lugar, me tirasse daquele lugar e me colocasse em outro. Do nada eu olhei assim, né? E eu vi um jardim muito grande, bonito jardim, coisa que você nunca vai ver aqui na terra, que você nunca vai ver o que eu vi. E os matos era muito alto, não era meio que um mato, é como se fosse um pasto, umas gramas muito grande. Você se sentia uma formiga lá no meio, e cheio de árvores, aquela coisa mais linda do mundo. Aí tinha muita pessoa lá, mas tinha muita gente. Aí eu olhando assim, as pessoas tudo felizes, tudo alegre, né, tudo correndo assim. E eu também, como eu estava lá, eu comecei a sentir um jato de felicidade e comecei a sair correndo. Fui para lá, né? Aí tipo assim, é como se eu tivesse dado umas 5 voltas naquele pasto grande, correndo lá, assim, cortando os matos tudo, brincando lá com as outras pessoas que estavam lá no meio, tudo feliz. Você não via tristeza naquelas pessoas. Aí eu olhando assim, e como tinha dado umas 5 voltas lá, eu voltei e eu não sentia o cansaço físico. Por mim eu ficava correndo lá a eternidade. Eu não sentia falta de fôlego, pulmão, minhas pernas doendo, como se eu fosse uma alma voando, não sentia nada, cansaço físico. Aí eu assim feliz, né? Aí do nada, é como se algo me tirasse de lá e me colocasse em outro lugar. Aí eu vi assim, ia ser meio estranho, como se eu tivesse parado, como se alguma coisa tivesse me colocado dentro de uma sala. Eu assim, vendo essa sala um pouco pequena, né? Eu vi uma mesa grande, meio branca, meio marrom, enorme, mas muito grande. Eu vi, né, várias portas, assim, como se fosse uma parede de portas, 3 portas embaixo e 3 portas em cima, né? Aí eu olhei assim, né? E eu vi várias pessoas entrando naquela porta. Aí eu vi 3 pessoas. Quando aquelas 3 pessoas entraram na porta, entrou uma pessoa na porta de baixo, outra na porta de cima e outra pessoa na porta de baixo. Eu vi aquilo lá e comecei a achar meio estranho. Que é isso, né? Aí quando a porta, ela fechou, a porta revelou um número. Um número era o número 3, o outro número que eu vi era o número 8, e o outro número que eu vi era o número 1. Eu achei meio estranho aquilo, né? Eu parei para pensar, o que está acontecendo aqui? Aí do nada eu saí da onde que eu estava, né, nas 3 portas, e entrei dentro da sala, né, onde que eu via a mesa, né, e eu via várias pessoas sendo julgadas, né.
eu olhando assim de cima, eu estava de cima e as pessoas lá embaixo, né? Aí eu via nessa mesa grande, em cima da mesa tinha um contador de números enorme. Aí eu vi uma pessoa, que a pessoa ela estava com um macacão vermelho, sendo julgada naquela grande mesa. Eu infelizmente não vi quem estava julgando ela, mas aquele em cima daquele contador, eu vi a pessoa tudo meio tremendo com aquele macacão vermelho. Aí eu vi que o ponto, né, os números da pessoa, ela tinha sido um número muito alto, um número muito grande. Aí eu vi aquilo, eu achei meio estranho aquele contador de números. Aí quando eu estou lá em cima, assim, vendo, eu vi mais duas pessoas de preto, mas 2 pessoas muito altas. As pessoas eram muito altas. Aí eu vi assim, as 2 pessoas grudaram naquele cara, um de cada lado assim, e tava levando ele para uma porta, né? Aí eu vi assim, comecei a ficar meio em choque. Eu vi o cara pedindo ajuda: socorro, não me deixam me levar para lá, me dê mais uma chance, me manda para a terra que eu vou tentar ser melhor, eu não quero ir para lá. E o contador só rodando assim, os números. Eu comecei a ficar meio com choque, né? Aí eu vi assim, né, aí veio na minha cabeça, né, se aquela pessoa está indo para lá, sendo que ela não quer ir para lá, com 2 homens enormes, a minha única dedução é que aquele cara não estava indo para o paraíso. Aí começou a vir na minha mente tudo de errado que eu tinha feito. Começou a vir os pecados que eu cometi, o tanto de vezes que eu respondi meus pais, o tanto de vezes que eu desobedeci eles, o tanto de vezes que eu briguei. Começou a vir tudo na minha cabeça. Aí veio na minha cabeça também as coisas boas que eu fiz, as pessoas que eu trouxe para a igreja, as pessoas que eu preguei o evangelho de Jesus, as pessoas que eu estou evangelizando até hoje, as boas ações que eu fiz. E aquilo começou a me acalmar, né? Mas aí como se de novo tivesse me tirado daquela sala e me levado para o jardim. Aí quando eu vi que eu estava no jardim novamente, eu fiquei mais calmo. Eu vi a alegria voltando de novo, aquela tristeza indo embora. E eu vou falar uma coisa: tinha 3 pessoas dessa igreja lá comigo no paraíso. Estava meu pai, minha mãe e mais 3 membros daqui, mas eu não vou citar o nome para vocês não achar que é vocês e vocês desistirem da fé. E gente, lá é a coisa mais linda. Lá vocês podem pensar, né? Pode pegar partes, pedaços bonitos aqui da terra, pegar outros pedaços bonitos e na sua cabeça você imaginar algo surpreendente. Mas nada é mais bonito de onde eu estava. Onde eu estava, lá é único. E a luz lá era uma luz muito diferente. Lá não era a luz do sol. Até porque a iluminação, a luz que o sol emite aqui na terra é uma luz não muito clara, digamos. Quando eu estava lá no jardim, eu vi uma luz de cerca de 5 vezes mais forte do que a luz do sol. Lá a luz era tão forte, mas tão forte, que queimava até os olhos. Por isso, quando eu chegava lá, eu via aquela luz muito forte, eu olhava para o mato assim, e você enxergava a cor verde, a cor do tronco da árvore, a cor marrom, mas tudo com uma pitada meio amarelada, de tão forte que aquela luz. Aí eu comecei a ficar feliz e comecei a correr com meus pais. Meus pais, eles pegaram e foram para outro lugar. Eu vi os 3 membros da igreja lá e eu fui conversar com eles, né? Aí eles me falaram, né, que os meus parentes não estavam no céu, que eles tinham ido para outro lugar, né? Aí eu olhei assim, né? E veio na cabeça, né, que eles não estavam lá comigo realmente, mas para mim era como se estivesse me contando uma coisa que eu não estava nem ligando. Eu não sentia tristeza lá. Lá eu sentia a felicidade. É claro que eu via que os meus parentes não estavam comigo lá, mas eu não ficava triste, eu não ficava desanimado. A minha vontade era igual criança, sair correndo, brincar sem preocupação. Aí eu vi, bem no céu, bem alto assim, imagine uma televisão escrita um montão de coisa nessa televisão, imaginem. Aí eu vi lá assim, você fazia com a mão assim, aí rodava opções diferentes, tipo assim, um exemplo, opções de como estudar a Bíblia, você faz assim, você lê os versículos, opção como voar, você faz assim, aí entra a opção de como voar, como é que você pode fazer para levitar da terra. Eu andando assim, eu vi uma opção que me deixou bem intrigado, né? Eu vi leis do jardim. Eu olhei assim, o que será que deve ser essas leis do jardim? Na hora que eu fui fazer assim, para mim ler, o que seria talvez essas leis, mas que eu possa pegar aquelas leis e trazer para a terra para eu poder tentar cumprir aqui, né?
Mas na hora que eu fui para entrar nas leis, para mim ler, eu acordei do sonho, dessa revelação. Eu acordei muito assustado. Eu falei, eu não queria sair de lá, eu queria ficar lá, eu não queria voltar para cá, Senhor. Por que você me trouxe para aqui? Eu queria ficar com você aí. Lá é muito melhor do que aqui, eu não queria voltar. E eu acordei gritando, Senhor, me leva de volta, Senhor, não me traz para cá de novo, deixa eu ficar aí. Mas deve ter tido um propósito de eu ir lá para o céu, para mim, vai ver, né? E olha, não fique com raiva de mim, por causa que eu fui lá e vi as coisas maravilhosas. Pelo contrário, escutem isso, gente, para vocês terem mais fé, para vocês crer, para vocês experimentarem do bom que eu vi lá em cima. Por isso, tentem ser a melhor versão de vocês.